A Associação Naval de Lisboa vence o Troféu da Cidade em remo. A competição foi realizada em simultâneo com o Campeonato Nacional de IOL. Foi muito positivo, conseguimos mais uma vez renovar o título e tentar fazer com que isto sirva de base para um dia recuperarmos o Shell 8 para Lisboa também. O IOL foi a primeira embarcação de remo a chegar a Portugal, sendo o grande símbolo da modalidade nas difíceis águas do Tejo. O IOL é um barco mais robusto, mais largo, aguenta mar, não aguenta mar, mas aguenta rio, aguenta ondulação e, portanto, é o único barco, aliás, que nós temos hipótese de treinar durante todo o ano. Não é? O Campeonato Nacional de IOL realizou-se em simultâneo com o Troféu Cidade de Lisboa. Competição uma vez mais ganha pela equipa da casa, a Associação Naval de Lisboa. Ora, o IOL, mais estável e robusto que as embarcações Shell, que conhecemos dos Jogos Olímpicos, é o único barco da modalidade com possibilidade de fazer frente às difíceis águas do Tejo. Ainda para mais numa tarde em que a ondulação estava particularmente agitada. As imagens já à primeira das duas mangas da regata de 4 remadores com timoneiro, séniores masculinos. Mais forte a formação de Viana Remadores do Lima, que cumpriu os 2.000 metros do percurso em 7 minutos 38,49, garantindo assim o título nacional da disciplina. João Costa recorda que o IOL pouco sai de Lisboa, pelo que é com satisfação que, pelo menos uma vez ao ano, os demais remadores do país têm a possibilidade de experimentar aquela que foi a primeira embarcação de remo a chegar a Portugal. Nós lá no nosso clube não temos essa tradição, costumamos mais remar em Shell do 8, Shell o normal, e vimos aqui esta prova porque é também uma coisa diferente e vimos porque também gostamos de fazer IOL. Olha, e é efetivamente muito diferente, um Shell e um IOL é tudo muito diferente, conta-nos lá o quê? É muito diferente, a maneira de remar é diferente, o barco em si também é diferente, é mais pesado, mais largo, puxa mais por nós, em termos de força, menos em questão de técnica, em comparação com o Shell do 8. Por exemplo, o Shell do 8 é mais veloz, é muito mais leve e temos que estar mais focados na técnica também. Olha, mas um Shell aqui hoje, no Tejo, ainda para mais com as condições que tínhamos hoje, seria muito complicado, não é? Muito complicado mesmo. Estava muitas ondas, nós não estamos habituados ainda por cima a isso, mas conseguimos ultrapassar bem essas dificuldades e conseguimos ganhar bem. E assim, em primeiro, Viana Remadores do Lima venceu a primeira manga da competição, com a segunda posição do pódio a ser entregue a uma das formações da casa em prova, a Associação Naval de Lisboa, que venceu a segunda e última regata. E entretanto já a final de 8 remadores com timoneiros júniores masculinos. Vantagem para o Clube Náutico Infante Dom Henrique. Depois a Associação Naval de Lisboa e a fechar o pódio a tripulação de Viana Remadores do Lima. Ora, como já fomos referindo na reportagem, para a maioria dos remadores a experiência de IOL acontece somente uma vez por ano. É praticamente só uma vez por ano. Nós treinamos a tripulação no 8, mas não é neste tipo de barco. Hoje as condições meteorológicas não estiveram lá muito boas, mas essa foi a parte divertida, porque nós não costumamos estar acostumados a este tipo de rio, com muita ondulação, então aquilo começa a balançar muito. Mas a largada, o início da largada foi bastante renhido, íamos sempre lado a lado com a equipa da casa, com a ANL. Depois começámos a dar mais vantagem e começámos a controlar a prova e fizemos uma ponta final mais forte para dar um bocado mais de tempo. Ó Vasco, com as condições que tivemos aqui hoje, um Shell de 8, aqui seria complicado, não? Se fosse uma prova oficial com barcos olímpicos, não tinha nada a ver, não dava para remar aqui, as provas teriam de ser canceladas ou assim. E ainda os júniores, mas agora o setor feminino. A embarcação de 4 remadoras, sempre com timoneiro, como é característica do IOL, foi mais forte a tripulação do Clube Náutico Infante Dom Henrique. Depois o Ginásio Figueirense e a fechar as 3 primeiras posições do pódio, o Viana Remadores do Lima. Foi uma boa prova, foi uma prova dura na medida em que 2 km nunca mais terminavam, com muitas ondas, mas foi uma boa experiência, até porque nós nunca estávamos acostumadas a remar no rio desse e a remar num barco como aquele, portanto foi bom. O IOL para vocês é quase só uma vez por ano, não é? E foi o primeiro ano de todas nós, foi o primeiro ano. E o rio? Estava difícil?
mas estava muito difícil. Cheio de ondas, sempre a bater os punhos nas pernas e isso, mas foi bom. Muito diferente do Shell, não é? Sim, sim. E ainda o barco de 4 para o setor feminino, mas agora as séniores. Vitória para a equipa da casa. A Associação Naval de Lisboa, que superou uma formação mista, e também o Infante sobre a linha de chegada. Prova dura, diz Rita Pape à nossa reportagem. Foi duríssima, viemos todas sempre muito juntas desde o início, então foi aquela prova que não deu para estar a controlar e a entrar numa cadência de prova, viemos sempre a abrir do início ao fim, mas estamos contentes com o resultado, somos a equipa da casa, remamos neste rio e é importante mostrar aos lisboetas que se conseguem fazer boas equipas nacionais a remar no Rio Tejo. E o rio, ao início da tarde, estava muito difícil, depois acalmou um pouco, mas ainda assim não foi fácil. Sim, não foi fácil, ainda tivemos bastante ondulação durante a prova, mas sem dúvida muito melhor do que há 2 horas atrás, sem dúvida, com muito menos vento. Oh Rita, o que é que o IOL tem de especial? O IOL é uma embarcação tipicamente lisboeta. Em todo o Portugal acho que nós somos provavelmente a única cidade que os usa numa base diária, tanto para treinos como para provas. Por isso acho que se pode dizer que o IOL é a nossa imagem de marca lisboeta a nível de remo. E nas 2 últimas regatas da sessão, de novo o setor masculino. Primeiro 4 júniores, mais forte a formação de Viana Remadores do Lima. Depois a Associação Naval de Lisboa e na terceira posição uma formação mista. Corremos bastante bem, nós largámos bem, estávamos confiantes e fomos sempre a manter a distância, então na parte do fim subimos um bocadinho e foi o que nos valeu a vitória. E o rio, ao início da tarde estava bem mais instável, mas ainda assim como é que estava agora, no final da tarde? Estava bastante bom, comparado com o início da tarde, nós viemos sempre bem, nunca nos aconteceu nada com as remadas, nem nada disso. Foi sempre todas as remadas encaixadas ao mesmo tempo e veio sempre bem o barco. Para quem quase só rema em Shell, como é que é remar no IOL? É diferente, é muito mais pesado, aqui as costas vão muito bem mais apoiadas e há muita mais pressão dentro d'água. E a fechar a competição, claro, as tripulações de 8 remadores com timoneiros séniores masculinos. A equipa da casa, a Associação Naval de Lisboa, ocupou 2 das posições de pódio. O primeiro e o terceiro posto. Pelo meio, o Viana Remadores do Lima. Então foi uma prova controlada, fizemos o nosso ritmo, sempre a pensar na nossa prova, não nos preocupar com o adversário que é ali ao lado. Essencialmente foi os últimos meses de trabalho juntos que possibilitaram este resultado. Este é o Nacional de IOL, é sempre uma prova importante para a Associação Naval, que esta é a nossa casa e como o 8 é a prova rainha, este é sempre um dos nossos principais objetivos e foi muito positivo. Conseguimos mais uma vez renovar o título e tentar fazer com que isto sirva de base para um dia recuperarmos o Shell 8 para Lisboa também. Olha, na tua opinião, o que é que o IOL tem de especial? O IOL tem de especial que é uma embarcação muito icónica. Foi o primeiro barco de remo a aparecer em Portugal e, como tal, acho que é importante mantermos a tradição desse barco. Tanto como barco de lazer, como barco de competição, é sempre uma prova interessante e divertida. É uma aposta da Federação que devia ser levada mais à frente. E uma nota adicional para a Associação Naval de Lisboa. A instituição celebra em 2016 ano de jogos 160 anos de atividade em nome da promoção desportiva, designadamente dos desportos náuticos. E ao que o Modalidades apurou, prepara-se uma prenda em sintonia com a imponência da idade. Está em curso um projeto para a renovação do edifício sede da instituição, com o objetivo de revitalizar a Junqueira como polo da prática de desportos náuticos. E estamos de regresso a Alcântara, Lisboa. Nesta edição estamos a conhecer o IOL, a embarcação clássica das águas do Tejo. De resto, nas condições em que o rio se apresentava nesta jornada de remo, dificilmente outro barco da modalidade poderia estar em competição. Com as condições de água que nós temos aqui, com os ventos e tudo isso, só o IOL é um barco mais robusto, mais largo, aguenta mar, não aguenta mar, mas aguenta rio, aguenta ondulação
e portanto é o único barco, aliás, que nós temos hipótese de treinar durante todo o ano. Não é? Nós aqui com o IOL, só 10% dos dias do ano é que a gente não sai, enquanto no Shell, que é um barco essencialmente, que é o barco olímpico, o Shell é o barco olímpico, que é um barco de lago, nós aqui não temos hipótese, saímos aí para aí 10% dos dias por ano que a gente consegue sair aqui de Shell. Portanto, temos que sair para fora de Lisboa. Os clubes aqui em Lisboa têm este problema. Competitivamente com os clubes do Norte temos grandes dificuldades, exatamente porque nós não temos acesso a boas águas e temos que sair para fora de Lisboa. Nós vamos treinar para Avis, que são a 150 km, e portanto é muito difícil. E portanto aqui, para treinar aqui em Lisboa, é IOL. E em Alcântara, o Modalidades reuniu duas gerações distintas de presidentes federativos. Vítor Domingos liderou a Federação Portuguesa de Remo nos anos 90. Luís Arens Teixeira está agora ao leme da modalidade. O anterior presidente recorda a mística à volta do IOL. Embora nos outros países praticamente o IOL esteja posto de lado, aqui no Tejo, efetivamente, é a única que ainda consegue andar neste Tejo relativamente agitado. Às vezes há dias bons, mas nem sempre. Depois também temos um problema de uma corrente bastante forte aqui no Tejo. Por isso o IOL, em Portugal, continua a ser o barco mais indicado para as camadas jovens e para as camadas menos jovens, porque é o barco ideal aqui para o Tejo. E a fechar a reportagem também as declarações de Luís Arens Teixeira. O atual presidente federativo desvenda uma nova aposta na promoção da modalidade. O remo de mar, variante onde a adrenalina está garantida. O IOL é a embarcação rainha aqui do Rio, que dá para treinar a sério, dá para brincar, dá para fazer lazer e dá para desfrutar aqui o Rio Tejo. O remo de mar é uma vertente do remo, uma modalidade do remo que já existe a nível mundial, já há campeonatos do mundo de remo de mar. É no mar, não é no rio, também pode ser no rio, mas são barcos feitos para andar no mar a sério. Há uma grande aposta a nível internacional da Federação Internacional, há uma grande aposta de várias federações, de muitas federações a nível internacional, e nós ainda estamos atrasados nisso. A Federação tem encomendados, devem chegar dentro do mês, os primeiros barcos de remo de mar, que vamos colocar em diversos pontos do país para a comunidade do remo portuguesa ir experimentando e começar a ganhar o gosto por aquilo. E temos um grande evento que fazemos em conjunto com a canoagem e o Paddle Surf, o Peniche Paddle Series, que é no dia 13 de junho em Peniche, com aquela dinâmica toda que a Câmara Municipal de Peniche e as pessoas de Peniche têm, que é um evento que é a loucura mesmo. E eu também participo essa não deixo escapar, em que conseguimos ter o melhor do remo e o melhor do mar e o melhor do nosso país e do nosso mar e das nossas águas, que é verdadeiramente espetacular.